Olá, pessoal. Meu nome é Sara Paz. Eu sou médica residente em cirurgia geral pela UFPB. Hoje eu vou falar sobre o artigo da Sociedade Brasileira de Hepatologia com as atualizações das recomendações para o diagnóstico e tratamento do carcinoma hepatocelular. Em 2015, a Sociedade Brasileira de Hepatologia publicou as recomendações para o diagnóstico e tratamento do carcinoma hepatocelular. Desde então, novas evidências científicas foram publicadas na literatura, gerando grande impacto no gerenciamento atual do carcinoma hepatocelular. E aí, em 16 de agosto de 2018, a Sociedade Brasileira de Hepatologia realizou uma reunião com um único tópico sobre o assunto. O objetivo deste documento era auxiliar os profissionais de saúde, formuladores e planejadores de políticas no Brasil na tomada de decisões sobre o manejo de pacientes com CHC. Contudo, este documento serve para orientação à prática clínica em circunstâncias em que todos os recursos e terapias estão disponíveis. Então, é preciso que haja uma adaptação de cada serviço de acordo com os regulamentos locais, experiência, infraestrutura e disponibilidade de tratamento, com o objetivo principal de melhorar o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes com CHC. Todos os tópicos deste documento foram abordados de acordo com o grau de evidência científica disponível. A classificação dos níveis de evidência e recomendações foi baseada em uma modificação do sistema GRADE, conforme descrito na tabela 1. E aí tem o nível de evidência e o grau de recomendação. O nível de evidência pode ser alto, com dados de meta-análises ou revisões sistemáticas ou vários ensaios clínicos randomizados de alta qualidade. Pode ser moderado, dados de um único estudo controlado randomizado ou de vários estudos não randomizados, ou baixo, dados de pequenos estudos, estudos retrospectivos, observacionais ou série de casos. E o grau de recomendação pode ser forte ou fraco, de acordo com o grau de recomendação da Sociedade Brasileira de Hepatologia. A epidemiologia do CHC. O câncer de fígado é a sexta causa de câncer e a quarta causa de mortes relacionadas ao câncer no mundo. O CHC é responsável por 75 a 85% dos casos de neoplasias primárias do fígado. A incidência global estimada anual é de 500 mil a 1 milhão de casos, levando a mais de 700 mil mortes por ano. A relevância do CHC e suas etiologias subjacentes aumentou significativamente de 1990 a 2015 nos níveis global, nacional e regional. No Brasil, analisando a carga da doença hepática, os tumores hepáticos foram a oitava causa de morte no ranking de doenças e foi uma das principais causas de morte entre todas as doenças hepáticas. O CHC é a complicação mais frequente e a principal causa de morte em pacientes com cirrose compensada. A grande maioria dos casos de CHC está associada à cirrose. A hepatite B, juntamente com as infecções pelo vírus da hepatite C, é responsável por mais de 80% dos casos de CHC em todo o mundo. O CHC é caracterizado por uma ampla variabilidade geográfica, com distribuição altamente heterogênea, provavelmente relacionada a fatores etiológicos como prevalência de infecção por hepatite B e C e exposição à aflatoxina B. Mais de 80% dos casos ocorrem em África subsaariana e leste asiático, consideradas áreas de alta incidência. Estudos recentes na Europa e nos Estados Unidos mostraram um aumento na mortalidade relacionada ao CHC, enquanto as taxas de mortalidade relacionadas à cirrose diminuíram ou permaneceram estáveis. Nos Estados Unidos, o CHC é a causa de morte relacionada ao câncer que mais cresce, com um aumento de 80% na incidência anual nas últimas 2 décadas. O Brasil é considerado um país com incidência intermediária de CHC. Um estudo realizado na Universidade de São Paulo mostrou incidência anual de 3,5% em pacientes cirróticos. Em 2009, uma pesquisa nacional de hepatologistas com 1.405 pacientes diagnosticados com CHC em 29 centros mostrou que a cirrose estava presente em 98% dos casos, e a infecção crônica pela hepatite C era a etiologia mais comum, seguida pela hepatite B e pelo álcool. Como fatores de risco, temos em primeiro lugar a cirrose, seguida da hepatite C, hepatite B, exposição a aflatoxinas B, abuso de álcool, obesidade, diabetes,
doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatohepatite não alcoólica, principalmente em casos de fibrose avançada, hemocromatose hereditária, idade avançada, sexo masculino, a gravidade da cirrose e a atividade inflamatória sustentada. Com relação à etiologia viral, com a infecção do vírus B com o vírus C, aumenta a incidência do CHC, assim como com a infecção do vírus B com a hepatite D. O abuso de álcool também está relacionado a um aumento na incidência associada aos vírus. E com relação à hepatite B, a progressão da hepatite, altas taxas de replicação viral com DNA do HBV acima de 10.000 cópias ou 2.000 unidades por ml, e genótipos B ou C também estão associados a um aumento na incidência do CHC. Com relação à hepatite C, a resposta virológica sustentada à terapia antiviral diminui significativamente o risco de CHC, mas não a elimina. Com relação às aflatoxinas B, que são o principal metabólito produzido por fungos do gênero Aspergillus, são substâncias cancerígenas que, se presentes na dieta, podem aumentar a incidência do CHC. Com relação à ingesta de álcool, mesmo de forma independente, sendo prolongado e abusivo seu uso acima de 60 gramas por dia, ou associada ao vírus C ou ao vírus B, também aumenta a incidência do CHC. Em relação à prevenção do CHC, o documento traz algumas recomendações. Recomenda-se a imunização universal contra a hepatite B, alto nível de evidência, forte recomendação. A terapia antiviral eficaz, administrada o mais cedo possível, é recomendada para pacientes com infecção pelo vírus C e, onde indicado, para pacientes com hepatite crônica pelo vírus B. Alto nível de evidência, forte recomendação. Pacientes com hepatite C, com doença hepática avançada ou cirrose, tratados com resposta virológica sustentada, ainda correm o risco de desenvolver o CHC, devendo, portanto, ser mantidos em programas de rastreamento de CHC. Alto nível de evidência, forte recomendação. O impacto do tratamento do vírus C com antivirais de ação direta na recorrência do tumor em pacientes com CHC tratados com intenção curativa ainda é incerto, e mais estudos são necessários para definir essa correlação. Recomenda-se que o tratamento com esses medicamentos seja iniciado pelo menos 6 meses após a resposta completa do tumor em pacientes com CHC precoce. Baixo nível de evidência e fraca recomendação. As bebidas alcoólicas são cancerígenas e seu abuso deve ser evitado. Em pacientes que já têm doença hepática crônica, o consumo de álcool pode aumentar o risco de CHC. Alto nível de evidência, forte recomendação. O manejo do diabetes mellitus e da obesidade em pacientes com doença hepática e modificações no estilo de vida de pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica podem reduzir o risco de CHC. Alto nível de evidência, forte recomendação. No que diz respeito à vigilância, foram feitas as seguintes recomendações. A vigilância do CHC é recomendada para populações de alto risco e os pacientes cirróticos compensados são a principal população-alvo para a triagem. Alto nível de evidência, forte recomendação. Pacientes com hepatite B não cirrótica com alto risco de desenvolver CHC e aqueles com doença hepática crônica e fibrose avançada também devem ser incluídos no programa de vigilância. Nível moderado de evidência, forte recomendação. A vigilância deve ser realizada por ultrassonografia de abdômen, com ou sem a dosagem de alfa-fetoproteína a cada 6 meses. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Diagnóstico radiológico. A TC e a ressonância são os principais exames utilizados. A ressonância é um pouco superior à TC para nódulos menores de 2 cm. Tanto a TC como a ressonância com meio de contraste extracelular vão se apresentar da seguinte forma: hiperrealce na fase arterial e washout na fase venosa portal ou tardia. A ressonância magnética com meio de contraste hepatobiliar específico também vai se apresentar com hiperrealce na fase arterial e washout na fase venosa portal ou tardia. A ultrassom com contraste também vai se apresentar da mesma forma, hiperrealce arterial e washout leve e de início tardio, após 60 segundos da injeção do meio de contraste. Aqui a gente tem um fluxograma de diagnóstico do CHC em pacientes cirróticos. Se na ultrassom eu tenho um nódulo abaixo de 1 centímetro, eu vou ficar fazendo o controle trimestral com o próprio ultrassom.
Se ele se mantiver estável, eu posso passar esse controle para semestral. Se num desses controles aumentar ou apresentar um aumento ou uma mudança no nódulo, eu vou para a conduta acima de 1 centímetro. Se eu encontrar um nódulo acima de 1 centímetro na ultrassom. Eu vou prosseguir a investigação com uma TC com contraste ou uma ressonância com contraste. E aí, se num desses exames eu tiver uma imagem positiva com aquela hiperrealça em fase arterial e Wachholdt em fase tardia, eu já posso fechar o diagnóstico de CHC. Se eu não tenho uma imagem positiva, com esses dados positivos, eu posso avançar para outra imagem. E se também der negativo, eu vou para uma biópsia, porque pode ser um nódulo benigno ou um maligno que não seja CHC. E se numa dessas imagens der positiva, eu já posso fechar o diagnóstico de CHC sem precisar da biópsia. Existe também o LIHADS, que tem como objetivo padronizar a técnica e a terminologia de imagem utilizadas para descrever lesões focais do fígado, além de auxiliar na interpretação dos resultados e na padronização dos relatórios. Ele pode ser NC, que é quando é não categorizável devido à omissão da imagem nas fases relevantes do estudo, ou quando há uma degradação da imagem. Pode ser LR1, que é definitivamente benigno, LR2, provavelmente benigno, LR3, probabilidade intermediária de malignidade, 4, provavelmente CHC, 5, definitivamente CHC, LRM, que é provavelmente ou definitivamente maligno, mas não específico de CHC, e o TIV, que é quando tem um tumor na veia. Com relação às recomendações, temos o diagnóstico de CHC em pacientes cirróticos pode ser feito por métodos não invasivos e ou por biópsia. Alto nível de evidência, forte recomendação. Os estudos multifásicos de TC ou ressonância são a base para o diagnóstico de CHC na população de alto risco. Alto nível de evidência, forte recomendação. O ultrassom com contraste pode ser usado para diagnosticar CHC na população de alto risco em pacientes com contraindicações para TC e ressonância. Nível moderado de evidência, recomendação fraca. Pacientes cirróticos com nódulos detectados na ultrassonografia com diâmetro inferior a 1 cm e nenhum diagnóstico estabelecido por outras modalidades de imagem devem ser seguidos com ultrassonografia a cada 3 a 4 meses. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Nódulos maiores que 1 cm detectados na ultrassom em pacientes cirróticos requerem investigação adicional por TC ou ressonância. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Em pacientes com cirrose e nódulo com mais de 1 cm de diâmetro, se os achados de imagem forem típicos para CHC, a lesão deve ser tratada sem a necessidade de biópsia hepática. Alto nível de evidência, forte recomendação. Se os achados radiológicos não forem típicos, deve ser realizado um segundo estudo de imagem dinâmica, usando ultramodalidade de imagem ou biópsia de lesão. Nível moderado de evidência, forte recomendação. A ressonância magnética com meio de contraste específico hepatobiliar pode ser útil no diagnóstico diferencial de pequenas lesões hepáticas e pode ajudar na diferenciação entre CHC e nódulos benignos. Nível moderado de evidência, forte recomendação. O LIHADS pode ser usado como uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico de CHC, padronizando a terminologia usada para descrever lesões focais no fígado e auxiliando na interpretação dos resultados. Nível moderado de evidência, recomendação fraca. Diagnóstico anatomopatológico do CHC. A primeira coisa a se fazer é o diagnóstico diferencial entre o CHC e outros macronódulos ou nódulos displásicos. Isso é feito através da histologia, onde a gente vai observar a presença de atipia arquitetônica, celularidade e presença de atipia nuclear. Quando apenas algum desses critérios estão presentes, geralmente em nódulos medindo entre 1 e 2 cm, a avaliação morfológica para a diferenciação entre nódulos displásicos e CHC pequeno e bem diferenciado é complementada com a imunohistoquímica. Cerca de 30 a 40% dos pacientes precisarão de uma biópsia para confirmar o diagnóstico de CHC. O risco de disseminação do tumor no trajeto da agulha da biópsia, embora real, parece estar superestimado e tem sido consistentemente relatado como não relevante para o prognóstico do paciente. Outros riscos, incluindo a morte, são baixos e, portanto, a biópsia não deve ser evitada quando for necessário.
De recomendações temos: em pacientes não cirróticos, o diagnóstico de CHC deve ser confirmado por biópsia. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Pacientes com cirrose e nódulos com mais de 1 centímetro de diâmetro e sem características típicas do CHC em um primeiro exame de imagem, TCO-ressonância, podem ser submetidos a outra modalidade de imagem ou biópsia de nódulo para esclarecimento diagnóstico. Nível moderado de evidência, recomendação forte. Outra biópsia é recomendada em caso de histologia inconclusiva ou achados discordantes. Baixo nível de evidência, forte recomendação. Estadiamento e classificação para alocação de tratamento. Um novo olhar da BCLC. O estadiamento e a classificação do CHC são essenciais para a determinação prognóstica, definição do tratamento e padronização dos ensaios clínicos. A maioria dos sistemas de estadiamento do CHC leva em consideração não apenas a carga tumoral, mas também a função hepática subjacente, como a grande maioria dos tumores ocorre em pacientes cirróticos, e a presença de sintomas relacionados ao tumor. Um sistema ideal deve fazer a conexão entre o estágio da doença e as propostas terapêuticas recomendadas. Nesse sentido, a classificação da Clínica de Câncer de Fígado de Barcelona, BCLC, atinge esses objetivos. A versão mais recente do BCLC foi publicada em 2018 e oferece 5 estágios para a classificação do CHC. Estágio 0 é um estágio muito inicial. Estágio A, estágio inicial. Estágio B, estágio intermediário. Estágio C é avançado e o D é o estágio terminal. Com exceção do BCLC-D, os tratamentos propostos oferecem um aumento de sobrevida. Os termos usados anteriormente como tratamentos curativos ou paliativos foram substituídos nesta nova versão. As expectativas de sobrevida de acordo com os estágios são: acima de 5 anos para o BCLC 0 e A, acima de 2 anos e meio para o BCLC-B, cerca de 1 ano para o BCLC-C e mais ou menos 3 meses no estágio terminal, BCLC-D. Aqui a gente tem um algoritmo de estadiamento e tratamento de acordo com o BCLC, que vai ser explicado mais à frente. O BCLC 0 é quando o paciente tem função hepática preservada, sem sintomas relacionados ao câncer, classificados como ECOG performance status 0 e com um único tumor menor que 2 centímetros. São pacientes passíveis de tratamento curativo, com sobrevida em 5 anos que varia de 60% a 80%, podendo exceder 95%, com baixo risco de recorrência do tumor. As principais opções de tratamento dessa modalidade são a cirurgia e terapias ablativas percutâneas. Aqui a gente tem a tabela do ECOG-PS, Performance Status, que é justamente mostrando a capacidade, o desempenho de performance do paciente, que vai desde o 0, onde ele é totalmente ativo, capaz de realizar todo o seu desempenho pré-doença sem restrição, e vai até o 5, que é quando ocorre a morte. O BCLCA é quando você tem um único tumor ou até 3 nódulos abaixo de 3 centímetros, com função hepática preservada e ECOG performance status de 0. Você vai avaliar o tratamento cirúrgico com ressecção hepática ou transplante hepático e, se houver alguma contraindicação, pode partir para a ablação por radiofrequência. Isso vai variar de acordo com a função hepática, utilizando a classificação de Child-Pugh e a presença ou não de hipertensão portal. A taxa de sobrevida em 5 anos para pacientes que realizaram ressecção hepática é de cerca de 70%, em pacientes com função hepática preservada. Na presença de hipertensão portal, essa taxa de sobrevida pode cair para 50%. O transplante de fígado é o tratamento de escolha para pacientes com CHC precoce, BCLCA, insuficiência hepática e ou hipertensão portal. Para pacientes que estão dentro dos critérios de Milão, que é quando a gente tem um único tumor até 5 centímetros ou até 3 nódulos de até 3 centímetros, sem invasão vascular macroscópica e metástase à distância, a sobrevida em 5 anos é de cerca de 70%, com uma taxa de recorrência inferior a 15%. Em pacientes com CHC precoce, nos quais não é possível realizar a ressecção hepática ou o transplante hepático, a ablação por radiofrequência é o tratamento de escolha. A sobrevida pós-ablação em pacientes com Child-Pugh A atinge 50% a 75% em 5 anos.
O BCLC-B, que é o estágio intermediário, é para pacientes com CHC multinodular e ou tumor irressecável, sem invasão vascular ou metástase extrahepática, com função hepática preservada e ECOG performance status de 0. O tratamento de escolha nesses casos é a quimioembolização transarterial, que mostrou uma maior sobrevida em comparação ao tratamento conservador, podendo atingir uma sobrevida global média superior a 30 meses em pacientes selecionados. No caso do estágio avançado, BCLCC, são pacientes com sintomas leves relacionados ao câncer, ECOG performance status entre 1 e 2, e ou invasão vascular ou metástase extrahepáticas, com função hepática preservada. A expectativa de vida aqui varia entre 4 a 10 meses e o tratamento de escolha é sistêmico, com a droga chamada sorafenib, que foi a primeira droga que mostrou taxas de sobrevida aumentadas. É o tratamento de primeira linha para pacientes com CHC avançado, e como opções de segunda linha tem também o regorafenib. No estágio terminal, BCLC-B, eu tenho disfunção hepática grave e ou condição física severamente deteriorada, definida como ECOG performance status acima de 2. O prognóstico é muito ruim, a sobrevida global é cerca de 3 meses, e são candidatos a melhores cuidados de suporte. De recomendações, temos que o uso do sistema BCLC é recomendado para prognóstico e orientação terapêutica, alto nível de evidência, forte recomendação. Para pacientes que não atendem aos critérios de alocação de tratamento determinados por seu estágio, aplica-se o conceito de migração do estágio de tratamento e deve ser oferecida a opção de tratamento disponível para o próximo estágio do tumor, alto nível de evidência, forte recomendação. A escolha do tratamento para o CHC deve, sempre que possível, ser discutida por uma equipe multidisciplinar, permitindo uma avaliação completa e individualizada do paciente. Baixo nível de evidência, forte recomendação. Com relação ao tratamento, essa diretriz optou por dividir as indicações de tratamento de acordo com o estágio do tumor, com base no sistema de classificação BCLC. Ele separou em CHC muito antecipado, inclui os estágios BCLC 0 e BCLC-A, CHC intermediário, BCLC-B, CHC avançado, BCLC-C e CHC em fase terminal, BCLC-D. Os pacientes classificados como CHC muito precoce ou precoce são passíveis de tratamento com ressecção de fígado, ablação ou transplante hepático, de acordo com variáveis como número e tamanho dos nódulos, presença ou não de hipertensão portal, elevação da bilirrubina e critérios de elegibilidade para transplante de fígado de acordo com os critérios de Milano. A primeira opção terapêutica no BCLC 0 e A são as terapias ablativas percutâneas, que as mais disponíveis em nosso país são a ablação por radiofrequência e a injeção percutânea de etanol. Outras modalidades de terapias ablativas percutâneas menos disponíveis no Brasil são crioablação, ablação por micro-ondas ou ablação térmica. A ablação por radiofrequência é superior à injeção percutânea de etanol em termos de sobrevida global, sobrevida livre de doença e taxas de recorrência. Nos tumores até 2 cm, tanto a ablação por radiofrequência quanto a injeção percutânea por etanol atingem altas taxas de necrose tumoral e resposta completa. Porém, a partir de tumores entre 2 a 3 cm, a ablação por radiofrequência é o tratamento de escolha. E nos casos de tumores entre 3 e 5 cm, a terapia combinada, usando a combinação de modalidades ablativas percutâneas com outras técnicas, como a quimioembolização transarterial, mostrou resultados promissores. Em relação à comparação das terapias ablativas percutâneas e da ressecção hepática, foi feita uma revisão com 574 pacientes com CHC precoce que eram candidatos à ressecção hepática e não foram encontradas diferenças nas taxas de mortalidade entre os que fizeram a ablação por radiofrequência e os que fizeram a ressecção hepática. Embora a taxa de recorrência do CHC tenha sido menor no grupo dos que fizeram ressecção hepática, os eventos adversos foram menos frequentes no grupo que fez a ablação por radiofrequência. A ablação por radiofrequência mostrou-se mais econômica do que a ressecção hepática nos CHCs muito precoces
em pacientes com Child-Pugh A e na presença de 2 ou 3 nódulos abaixo de 3 centímetros. Só que para CHC único de 3 a 5 centímetros, a ressecção hepática proporcionou melhor expectativa de vida e foi mais econômica do que a ablação por radiofrequência. A localização do tumor é um fator crítico na tomada de decisão. Nos tumores localizados na região central do fígado, que implicam perda substancial no parênquima na cirurgia, o uso de ablação por radiofrequência é favorecido, embora a proximidade das estruturas vasculares e biliares possa ser um problema. Então, existem contraindicações relativas e absolutas da ablação por radiofrequência. As relativas são tumor adjacente a grandes vasos, órgãos extrahepáticos ou cápsula hepática, e as absolutas são tumores adjacentes aos grandes ductos biliares, cirrose descompensada, Child-Pugh a partir de B9, ou história recente de complicações por cirrose, como ascite grave, encefalopatia e sangramento gastrointestinal superior. Em relação ao tratamento cirúrgico, a ressecção hepática é uma das principais opções terapêuticas nos tumores BCLC0 e A. A indicação em pacientes com cirrose depende da capacidade funcional esperada do fígado remanescente, do número e localização dos nódulos, do ECOG performance status e de comorbidades do paciente. Tanto a ressecção hepática como o transplante hepático são considerados tratamentos potencialmente curativos para o CHC. A ressecção hepática é o tratamento de escolha para o CHC no fígado não cirrótico e em pacientes cirróticos com estágio muito precoce, BCLC0 ou precoce BCLC-A, de função hepática preservada na ausência de hipertensão portal. O transplante de fígado, por outro lado, é considerado o tratamento curativo ideal para pacientes com cirrose descompensada, Child-Pugh B ou C, e CHC precoce ou muito precoce dentro dos critérios de Milan. No entanto, o suprimento de órgãos ainda é insuficiente para permitir o transplante hepático para todos os pacientes listados. Isso afeta os resultados gerais de transplante hepático, seja por morte na lista de espera de transplante ou desistência devido à progressão da doença. As indicações de ressecção hepática são nódulos únicos e função hepática compensada, Child-Pugh A. Mas a gente não pode esquecer que, mesmo com função hepática compensada, as grandes ressecções podem descompensar a função do fígado. O preditor de pior sobrevida após a ressecção hepática é a presença de hipertensão portal, caracterizada por gradiente de pressão venosa hepática a partir de 10 mm de mercúrio, ou a presença de varizes esofágicas, esplenomegalia e trombocitopenia. Contudo, com a evolução das técnicas cirúrgicas e dos cuidados perioperatórios, com a função hepática preservada, pequenas varizes esofágicas e contagens de plaquetas acima de 100 mil, considerada uma hipertensão portal leve, ainda é possível fazer uma ressecção hepática. Nas ressecções hepáticas grandes, a partir de 3 segmentos hepáticos, é recomendável um volume total residual de fígado de pelo menos 40%, porque o volume residual do fígado é o preditor mais importante de insuficiência hepática pós-operatória. Então, é indicado que pelo menos 40% reste. Quando a gente vai fazer uma ressecção hepática, onde a gente já sabe que o volume hepático remanescente vai ser abaixo de 40%, é indicado fazer uma embolização seletiva contralateral da veia porta, que pode ser útil para aumentar o volume remanescente. O score-MELD também pode ser um indicador prognóstico de insuficiência hepática após a ressecção hepática. Estudos sugerem que pacientes submetidos à cirurgia com score MELD abaixo de 10 apresentaram baixas taxas de insuficiência hepática no pós-operatório, independentemente da extensão da ressecção hepática. Outra opção de tratamento cirúrgico é a ressecção hepática laparoscópica, que é uma abordagem menos invasiva, com resultados oncológicos de sobrevida semelhantes à convencional, com a vantagem de redução da perda sanguínea, menor morbidade, como menos ascites no pós-operatório, e menor tempo de internação. Com relação ao transplante hepático, a principal indicação de transplante hepático é o CHC, com 15 a 50% das cirurgias. É o tratamento de escolha para pacientes com CHC precoce, com insuficiência hepática e ou hipertensão portal. Tem as vantagens de, além de tratar o CHC, também possibilita o tratamento da doença de base, no caso a cirrose.
No Brasil, o Brasil é o maior sistema público de transplantes, ocupando a segunda posição em todo o mundo em números absolutos de transplantes hepáticos realizados por ano. Os critérios de Milão são a referência mundial para a inclusão do paciente na lista de espera para o transplante. Uma meta-análise viu a associação dos critérios de Milão com melhora significativa na sobrevida global pós-transplante de pacientes com CHC, chegando a 75% em 5 anos, com taxas de recorrência tumoral variando de 8 a 20% e menor risco de selecionar pacientes com comportamento biológico tumoral mais agressivo. De acordo com registros europeus e americanos, a sobrevida global em 5 anos em pacientes transplantados dentro dos critérios de Milão, 65 a 85%, é semelhante àqueles transplantados sem CHC, 65 a 87%. As desvantagens do transplante hepático são a escassez de órgãos em várias regiões, o aumento do risco de morte e abandono, pelo longo tempo de espera na lista de transplante, e quando esse tempo de espera é acima de 6 meses, existe a indicação de fazer um tratamento loco-regional, com quimioembolização transarterial ou ablação por radiofrequência, na tentativa de evitar a progressão do tumor. Quando esse tratamento loco-regional é feito, é preciso avaliar sua resposta em intervalos de 3 meses, através de avaliação radiológica e dosagem de marcadores biológicos como a alfa-fetoproteína. As recomendações são: a ablação por radiofrequência é o tratamento de escolha para pacientes com CHC muito precoce ou precoce, que não são candidatos à ressecção hepática ou transplante de fígado, sempre que tecnicamente viável, preferencialmente em pacientes com tumores abaixo de 3 centímetros. Alto nível de evidência, forte recomendação. Em pacientes com CHC muito precoce e tumores únicos menores que 2 centímetros em locais favoráveis, a ablação por radiofrequência pode ser adotada como primeira escolha, mesmo em pacientes candidatos à cirurgia. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Em pacientes com tumores únicos de 2 a 3 centímetros candidatos à ressecção hepática, a ablação por radiofrequência pode ser considerada uma alternativa à cirurgia, dependendo da localização do tumor e do estado clínico do paciente. A injeção percutânea de etanol pode ser recomendada em casos de CHC muito precoce e precoce, quando a ablação por radiofrequência não é tecnicamente possível ou é indisponível, principalmente em tumores menores de 2 centímetros. Alto nível de evidência, forte recomendação. No entanto, em lesões acima de 2 centímetros, a injeção percutânea de etanol deve ser desencorajada por sua associação com altas taxas de resposta incompleta e recorrência local. A ressecção hepática é a principal opção terapêutica para CHC em fígados não cirróticos. Baixo nível de evidência, forte recomendação. No fígado cirrótico, a ressecção do CHC deve ser considerada em pacientes com nódulos únicos e função hepática preservada, Child-Pugh-A, bilirrubina normal e sem hipertensão portal, desde que o volume remanescente do fígado seja adequado. Alto nível de evidência, forte recomendação. Casos selecionados com hipertensão portal leve, função hepática preservada e baixo score de MELD podem se beneficiar da ressecção hepática. A ressecção hepática laparoscópica para CHC em centros especializados é recomendada sempre que possível, especialmente para CHC superficial ou localizada anterolateralmente. Nível moderado de evidência, recomendação fraca. Após a ressecção, o acompanhamento rigoroso é obrigatório devido ao alto risco de recorrência hepática. Alto nível de evidência, forte recomendação. O transplante de fígado é o tratamento de primeira linha em pacientes com CHC precoce, com insuficiência hepática e ou hipertensão portal, e naqueles que não são candidatos ao tratamento cirúrgico. Alto nível de evidência, forte recomendação. Os critérios de Milão são a referência para a seleção de pacientes com CHC para transplante de fígado e a base para comparação com outros critérios sugeridos. Alto nível de evidência, forte recomendação. O tratamento regional, loco-regional, na lista de espera é recomendado sempre que possível, especialmente em locais onde o tempo de espera na lista é superior a 6 meses, pois reduz o risco de abandono e pode levar a um risco reduzido de recorrência do tumor após o transplante. Baixo nível de evidência, forte recomendação.
Os critérios expandidos de Milão, atualmente usados no Brasil para a seleção de pacientes com CHC para transplante de fígado, devem ser revistos. Baixo nível de evidência, forte recomendação. CHC intermediário, que é o estágio BCLC-B. São pacientes com tumores multifocais que não apresentam invasão vascular ou metástase extrahepática e têm a função hepática preservada e assintomático. ECOG performance status 0. O tratamento de escolha para esse estágio é a quimioembolização transarterial. Lembrando que o BCLC-B é o estágio mais heterogêneo, sendo assim, propostas alternativas de tratamento, como a cirurgia, são possíveis. As terapias transarteriais guiadas por imagem levam à necrose tumoral, e o CHC apresenta uma vascularização arterial predominante em comparação com o restante do parênquima hepático. Existe também uma alternativa à quimioembolização transarterial convencional, que tem como objetivo melhorar os resultados e reduzir os efeitos colaterais. Só que são escassas as evidências da superioridade dessa estratégia em relação à quimioembolização transarterial convencional. As contraindicações à quimioembolização transarterial são relativas e absolutas. As relativas são carga tumoral acima de 50% do volume total do fígado ou tumores grandes acima de 10 cm, anastomose biliar entérica ou estente biliar, comorbidades graves, dilatação do ducto biliar, alergia ao contraste iodado, varizes esofágicas não tratadas com alto risco de sangramento. E as absolutas são cirrose descompensada, com icterícia, encefalopatia, ascite e ou síndrome hepatorrenal, Child-Pugh a partir de B8, invasão tumoral macrovascular do tronco da veia porta ou dos principais ramos portais, redução do fluxo sanguíneo da veia porta, contraindicações técnicas ao tratamento intra-arterial hepático e um comprometimento renal. A associação da quimioembolização transarterial com a ablação por radiofrequência foi uma combinação que demonstrou um benefício maior para pacientes com diâmetros de tumor acima de 3 cm, a partir de 3 cm. No entanto, mais estudos são necessários para definir o papel da terapia combinada. Além da quimioembolização transarterial, existe também a opção da radioembolização transarterial, que é um tratamento complexo que requer uma equipe multidisciplinar. Na radioembolização transarterial, o efeito da radioterapia é predominante sobre o efeito embolizante, podendo ser realizado em pacientes com trombose da veia porta. A sobrevida média varia de 16,9 meses a 17,2 meses. Em pacientes em estágio avançado, com invasão de tumor de veias portas, BCLC-C, varia de 10 a 12 meses a sobrevida. Outras opções terapêuticas, por ser um grupo muito heterogêneo, são terapia sistêmica, ressecção hepática e até mesmo transplante hepático após o estadiamento pelos critérios de Milão. As recomendações. A quimioembolização transarterial convencional é o tratamento de escolha para pacientes com CHC intermediário, BCLC-B. Alto nível de evidência, forte recomendação. Não existem dados suficientes para recomendar o DEB-TACE sobre a quimioembolização transarterial convencional e a escolha da técnica deve ser baseada na disponibilidade, experiência local, características do paciente e preferências do médico. Alto nível de evidência, forte recomendação. A quimioembolização transarterial não deve ser utilizada em pacientes com cirrose descompensada, disfunção renal avançada, invasão de tumores macrovasculares e disseminação extrahepática. Alto nível de evidência, forte recomendação. A radioembolização transarterial é uma opção terapêutica promissora para o CHC, com um bom perfil de segurança. No entanto, não existem dados suficientes favorecendo a radioembolização sobre a quimioembolização para pacientes com CHC intermediário ou a da radioembolização sobre o sorafenib para pacientes com CHC avançado, BCLC-C. Nível moderado de evidência e recomendação fraca. O subgrupo de pacientes que se beneficiariam da radioembolização precisa ser melhor definido. O transplante de fígado pode ser considerado em pacientes com CHC
de BCLC-B após o estadiamento nos critérios de Milão, na presença de fatores prognósticos favoráveis, incluindo níveis de alfa-fetoproteína abaixo de 500 a 1000, nível moderado de evidência, recomendação fraca. Recomenda-se um período de observação de 3 a 6 meses após o tratamento locorregional para avaliar o comportamento biológico do tumor. O tratamento sistêmico com sorafenib pode ser usado em pacientes que não responderam ou progrediram após 2 ciclos de quimioembolização, ou onde não podem ser realizados. Baixo nível de evidência, forte recomendação. Com relação ao CHC avançado, que é o BCLC-C, compreende pacientes com invasão vascular ou metástases extrahepáticas e ou sintomas leves relacionados ao câncer, ECOG performance status entre 1 e 2, mas ainda com função hepática relativamente preservada. A expectativa de vida sem tratamento desse grupo é em média de 4 a 10 meses. E o tratamento de escolha é a terapia sistêmica. Pode ser com terapias moleculares direcionadas ou com imunoterapia. A quimioterapia sistêmica convencional não demonstrou benefícios de sobrevida, máximo de 12 meses. No Brasil, a quimioterapia convencional ainda é utilizada principalmente no sistema público de saúde. A terapia sistêmica de primeira linha tem como droga o sorafenib, que é um inibidor que atua principalmente bloqueando a angiogênese e a proliferação celular. Foi o primeiro medicamento que mostrou um aumento nas taxas de sobrevida em pacientes com CHC avançado. A terapia sistêmica de segunda linha tem como droga o regorafenib, serve para pacientes que não toleraram o sorafenib ou para pacientes em que o CHC progrediu, mesmo tendo usado o sorafenib. As recomendações. Até o momento, as estratégias de tratamento baseadas na quimioterapia sistêmica convencional falharam em mostrar benefício, seja em termos de sobrevida ou na redução do tempo de progressão do tumor. Alto nível de evidência e fraca recomendação. O sorafenib é indicado para pacientes com cirrose e CHC avançado, BCLC, C, mas com função hepática preservada, Child-Pugh-A. Alto nível de evidência, forte recomendação. Dependendo do paciente, a dose inicial do sorafenib pode ser menor que a convencional. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Eventualmente, o sorafenib pode ser indicado em pacientes Child-B com uma pontuação até 7. Baixo nível de evidência, recomendação fraca. Na presença de progressão tumoral, apesar do uso de drogas, a terapia sistêmica de segunda linha deve ser considerada. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Nos casos em que não há resposta à terapia locorregional ou quando não pode ser realizada, a migração terapêutica pode ser realizada e o sorafenib pode ser iniciado. Nível moderado de evidência, forte recomendação. O regorafenib é indicado em pacientes com CHC e cirrose Child-A que progrediram com sorafenib, mas toleraram bem a medicação. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Não há dados para apoiar o uso de regorafenib em outras situações, Child-B ou C, ou em pacientes que não toleraram sorafenib. Pacientes que usam sorafenib ou regorafenib devem ter acesso fácil à equipe de saúde para o tratamento precoce dos efeitos adversos. Recomenda-se reavaliações quinzenais nos 2 primeiros meses de tratamento. Posteriormente, as consultas devem ser agendadas mensalmente. Nível moderado de evidência, forte recomendação. Em caso de efeitos adversos leves, recomenda-se tratamento sintomático, sem modificação da dose. Em reações moderadas, a dose de sorafenib deve ser reduzida. Em reações graves, a medicação deve ser interrompida temporariamente. Nível moderado de evidência, forte recomendação. CHC fase terminal, BCLC-D. São pacientes que não são elegíveis para transplante hepático com disfunção hepática grave e ou condição física severamente deteriorada, definida como ECOG performance status acima de 2. Essas pessoas têm um prognóstico muito ruim e o tratamento é de suporte, com cuidados paliativos. Recomendações. Pacientes com CHC em estágio final devem receber uma abordagem de cuidados paliativos por uma equipe multidisciplinar,
devido às baixas taxas de sobrevida e à alta prevalência de problemas relacionados a sintomas físicos e mentais. Baixo nível de evidência, forte recomendação. As referências, que foi o artigo que eu utilizei. Muito obrigada.